Olá, pessoas! Vocês alguma vez já olharam para o céu e pensaram, nossa, que coisa linda? Já, né? Pois é, saiba que não são os únicos. Na verdade, o ser humano sempre observou e admirou o céu, a lua e as estrelas. Desde os povos antigos, várias pessoas se dedicaram a vida a explicar o que temos além daqui. E quando eu falo povos antigos, quero dizer antigos mesmo. Para vocês terem uma ideia, na África Central há um sítio arqueológico chamado Nabta Playa. Essa construção é considerada o observatório astronômico mais antigo do mundo, datado de 5.000 anos antes de Cristo. E também temos o Stonehenge, localizado na Inglaterra, datado de 3.000 anos antes de Cristo. Mocota, né? A observação e o estudo dos astros sempre foi muito importante, pois era através deles que os povos mais antigos sabiam o período de plantio e de colheita, bem como se localizar em regiões mais ermas, ou seja, mais afastadas. Os egípcios e os chineses tinham diversos estudos sobre a posição das estrelas no céu, e os babilônios também tinham registros muito bem informativos sobre estudos astronômicos. Mas o nosso estudo da história da astronomia vai começar na Grécia Antiga. Ao longo das eras, os gregos importaram muitos conhecimentos de astronomia dos babilônios, mas os seus registros e suas técnicas não eram tão avançadas quanto as deles. E para falar da astronomia grega, vamos começar falando da astronomia pitagórica, que teve seu destaque por volta de 400 anos antes de Cristo. A escola pitagórica via a astronomia através de uma estrutura matemática harmônica e geométrica, e para eles, os astros eram deuses racionais e perfeitos, por isso viajavam pelo céu em rotas bem definidas. Os pitagóricos também tinham uma ideia e viam a Terra como uma esfera e que ela, junto com os outros planetas, giravam ao redor de um fogo central. Entenderam? Desde essa época já se acreditava que a Terra era uma esfera. Seguindo com a astronomia grega, outra forma de se ver os astros que ganhou força foi a astronomia platônica. Para eles, a astronomia devia ser uma ciência abstrata e matemática e não uma ciência observacional. A ideia deles para o universo é que ele era formado por várias esferas cristalinas, uma dentro da outra, onde estavam localizados os planetas, e no centro de todas essas esferas estava a Terra. E foi aqui que Heráclides trouxe a ideia da rotação da Terra para explicar alguns fenômenos observados. E é então, em meados do século 4 a.C., que Aristóteles veio com seu modelo para o universo. Ele pegava a ideia das esferas cristalinas e levava para outro nível. O universo, no modelo aristotélico, era formado por 55 camadas de esferas cristalinas que moviam os planetas, assim como também o Sol e a Lua. E no centro de todas as esferas estava a Terra, com tudo girando ao seu redor. E ainda no modelo aristotélico existia uma divisão, e isso é muito importante, gente. A divisão que separava o universo em duas regiões. A região que ficava na parte mais interna dele, abaixo da Lua, que seria a região sublunar, onde as coisas possuíam imperfeições, e era por esse motivo que nós temos imperfeições no solo da Terra, como relevos e rachaduras. E o que estava nas regiões mais externas, ou seja, para além da Lua, é o que a gente chama de região celeste. Tudo que pertencia à região celeste, como o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas, eram perfeitos, não possuíam nenhum tipo de imperfeição, separando o nosso mundo como um mundo imperfeito e o mundo celeste como o local da perfeição. E nesse modelo as estrelas ficavam fixas na última camada do universo. E além dessa camada estava o primeiro motor, ou seja, o que mantinha todo esse universo em movimento. O modelo aristotélico foi dominante por muitos e muitos anos. Mas agora nós iremos fazer uma viagem e o nosso destino, Alexandria, Egito. Os estudiosos de Alexandria uniram a astronomia babilônica com todos os dados e as técnicas mais avançadas que eles tinham com a astronomia grega, avançando ainda mais os conhecimentos astronômicos na época. E foi em Alexandria que Eratóstenes comparou a sombra projetada por uma estaca ficada no chão durante o solstício de verão em Alexandria
com a distância de Alexandria até Siena, onde no solstício de verão não havia sombra. E através disso foi capaz de calcular o raio da Terra. E o mais impressionante de tudo é saber que com essa técnica Eratosthenes chegou ao valor que é apenas 123 km de diferença da medida do raio da Terra que nós temos atualmente. Isso por volta de 200 anos antes de Cristo. Aqui também é o berço do Almagesto de Ptolomeu, um dos escritos mais importantes para a matemática e astronomia por muitos séculos. Nele, entre outras coisas, Ptolomeu apresentava seu modelo que visava corrigir algumas falhas apresentadas no modelo de Aristóteles. Acontece que o modelo de Aristóteles não conseguia explicar muito bem o que a gente chama de movimento retrógrado de alguns astros no céu, como por exemplo o planeta Marte. Ao longo do ano, quando você via a posição de Marte no céu, parecia que em vez de seguir uma trajetória reta e definida, Marte em certo momento voltava um pouco para depois prosseguir seu caminho, formando uma espécie de laço. E é nisso que o modelo de Ptolomeu vem agregar no modelo de Aristóteles. Por que planetas como Marte fazem esse movimento? E o que ele fez com isso? Ele acrescentou a ideia de epiciclos no modelo. Ou seja, os planetas, em vez de orbitarem rotas circulares ao redor da Terra, na verdade eles orbitam um ponto no espaço, e esse ponto no espaço é que orbita ao redor da Terra. E isso explicaria por que a gente tem a sensação de que o planeta volta realizando movimentos retrógrados no céu. E foi o modelo de Ptolomeu que ficou como modelo definitivo por muitos séculos. E agora eu quero tirar um momento para falar desse carinha aqui, Aristarco de Samos, que por volta de 200 anos antes de Cristo trouxe a ideia de que, na verdade, quem estava no centro do universo não era a Terra, mas sim o Sol. Ele chegou a essa conclusão calculando a distância da Terra e da Lua, da Terra e do Sol e a distância entre a Terra e o Sol. Pelo Sol ser muito maior que a Terra, fazia mais sentido que a Terra girasse ao seu redor e não o contrário, como muitos acreditavam. Apesar de hoje a gente saber que sua ideia e metodologia estavam corretas, uma medida sua gerou um erro enorme nos seus resultados finais, o que fez com que a sua ideia do heliocentrismo fosse desacreditada. Além disso, também tinha lá os aristotélicos dando a carteirada falando que a Terra era o centro. E eu venho falar de Aristarco de Samos porque, no final do século XV e início do século XVI depois de Cristo, depois de séculos de predominância do modelo de Ptolomeu, Nicolau Copérnico traz de volta a ideia do heliocentrismo em seu modelo para o universo. Para Copérnico, todos os movimentos observados pelos astros podiam ser explicados de forma mais simples e objetiva, apenas considerando o Sol como o centro do universo. O movimento retrógrado dos planetas seria explicado de uma forma mais natural, considerando que todos os planetas têm o mesmo centro de órbita, mas períodos orbitais diferentes. Toda vez que a Terra ultrapassasse um desses planetas em sua órbita, faria com que no céu ele parecesse estar andando para trás. O seu modelo encontrou uma certa resistência e um dos motivos foi justamente que nem todos os movimentos se explicavam de forma simples, apenas colocando o Sol no centro do sistema. Para corrigir isso, foram inclusive inseridos epiciclos semelhantes ao do modelo ptolomaico, mas isso tornava o modelo de Copérnico extremamente complexo e ele foi perdendo força justamente pelo fato de que o modelo de Ptolomeu era mais simples, então se tornava preferível. Além disso, a sua ideia de colocar o Sol no centro do universo não agradava muito as forças religiosas da época, pois contrariava a ideia de que a humanidade era o centro da criação e de uma hierarquia entre o céu e a terra, em que o céu e a terra eram mundos diferentes. Por esses motivos, durante muitos anos, Copérnico não publicou seu livro, tornando o público apenas próximo de sua morte. E os estudos de Copérnico criaram o que foi chamado de Revolução Copernicana. E muitos nomes importantes da astronomia surgiram durante a Revolução Copernicana, mas isso deixaremos para a próxima aula, onde iremos falar sobre Johannes Kepler, Galileu Galilei, Isaac Newton e muitos outros. Espero que vocês tenham curtido essa primeira aula, nos vemos no próximo vídeo, falou!